Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós, diante do Evangelho de hoje, devemos sair com a pergunta se de fato somos ricos diante de Deus. Quando pensamos em riqueza, nós pensamos, na maioria das vezes, numa dimensão monetária, numa dimensão de riquezas terrenas. Pensamos nos valores com que nós vivemos a vida. Hoje, o Evangelho que está no coração, embora eu gostaria de me deter mais na primeira leitura, mas é o Evangelho que é o coração da liturgia da palavra, por isso que nós ficamos de pé ao ouvir o Evangelho, porque é o próprio Cristo que dá sentido a todas as outras coisas. Ficamos de pé em sentido de sentinelas ao ouvir o Evangelho, porque é o próprio Cristo a falar. Não o que falou há 2000 anos atrás, mas o que fala agora, porque a sua palavra, por obra do Espírito, é uma palavra viva agora para nós. E nos ensina e nos instrui como viver a fé agora. Não a fé do passado, embora a fé seja a mesma de 2000 anos, mas o modo de viver agora, nas dimensões de agora. O que acumulamos nesta vida, como direcionamos a nossa vida, qual é o valor e a riqueza que temos nesta vida terrena. E o final do Evangelho dizendo que aquele homem era um louco, porque nesta noite o Senhor o chamaria e tudo aquilo que ele acumulou na vida não teria mais significado, nos faz meditar sobre como nós enriquecemos nesta vida. Não é um problema entre ricos e pobres no sentido financeiro e econômico, mas é o modo de se comportar diante da graça, diante daquilo que é uma vida transformada pelo Evangelho. É nesse sentido que nós entendemos a primeira leitura de hoje tão bonita, da onde amanhã nós celebraremos o Papa São João Paulo II, agora com o seu formulário de missa, na nova edição do Missal Romano. E uma das encíclicas
talvez mais famosas, mais bonitas sobre a misericórdia que o Papa São João Paulo II escreveu, foi a Divis in Misericordia. Divis in Misericordia é a expressão em latim que São Paulo usa na primeira leitura de hoje. Deus é rico em misericórdia. Veja, a riqueza de Deus se manifesta na sua capacidade de amar para além das nossas falhas, porque essa é a misericórdia. A misericórdia não significa que Deus é conivente com as nossas falhas, ou que Deus passa a mão na nossa cabeça diante do nosso mal. Às vezes nós pensamos isso porque nossos pais fizeram isso conosco, ou alguém fez isso conosco, passou a mão na nossa cabeça diante do mal. Mas a misericórdia não significa isso. A misericórdia significa a capacidade de amar para além dos defeitos que nós mesmos temos. Na carta aos Efésios dizia isso: vós estáveis mortos, por causa das vossas faltas e pecados, nos quais viveis outrora, quando seguies o Deus deste mundo, o príncipe rei que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Mas Deus é rico em misericórdia. Ora, se o Evangelho nos faz meditar sobre a vigilância em não guardar os bens materiais, ou simplesmente a pensar que a opulência dessa vida vai ser determinante em relação ao nosso futuro, pensar no futuro simplesmente material, e sejamos sinceros que muitas vezes nós caímos nessa tentação de pensar no futuro simplesmente como uma preocupação material. Me explico. Quando eu penso no futuro, como eu vou viver, como eu vou comer, como que eu vou... Portanto, é simplesmente a preocupação do futuro materialmente. Mas o Evangelho nos adverte a ter uma vigilância constante, não só sobre aquilo que materialmente teremos no futuro, mas especialmente na nossa vida diante de Deus. Deus que é rico, essa riqueza que também nós devemos querer ter, a riqueza da graça. A primeira leitura de hoje é primorosa da carta aos Efésios, que contrasta a todo tempo, e São Paulo usa o verbo sempre no passado, quando éramos pecadores. Bom, todos sabemos que continuamos pecadores, infelizmente, mas o fato está, quando ele usa isso é para enfatizar que agora, nós todos, que fomos resgatados por Jesus Cristo, por sua paixão, morte e ressurreição, devemos viver na altura e na dignidade de homens e mulheres que foram resgatados. Não podemos viver com uma vida no pecado, que tantas vezes faz valorizar aquilo que não tem valor. O pecado é um erro de valorização. Quando a gente acaba percebendo que aquele aspecto da nossa vida, que às vezes traz até um conforto, às vezes traz até um sentimento de compensação, né? Às vezes quando a gente comete um pecado, momentaneamente aquilo traz um sentimento de compensação, mas aquilo nos joga para longe de Deus e nos empobrece cada vez mais, nos faz escravos das coisas terrenas. Quem vive na graça de nosso Senhor, quem se encontrou o Deus rico em misericórdia, diz São Paulo, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, por causa de nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. São Paulo a todo tempo contrasta isso, a morte pelo pecado e a vida em Cristo. Afinal de contas, a graça de Deus, a moral católica, o que a gente tem que fazer, não são regras simplesmente, é vida verdadeiramente, vida em Cristo, vida que desabrocha, começa agora e desabrocha na eternidade. Quando nós percebemos isso, nós damos o verdadeiro valor das coisas, e o valor das coisas deste mundo são passageiras. Há de se pensar que o valor das coisas deste mundo são relativos, e o valor das coisas espirituais são perenes. Isso significa
que nós devemos olhar os benefícios deste mundo, as coisas que tantas vezes perdemos, e quem quer seguir Jesus como São Judas, tem que aprender a perder coisas. E isso é muito importante para todos nós. Quem quer seguir Jesus de fato, tem que aprender a perder. Tem que aprender a relativizar o valor das coisas terrenas para alcançar os bens eternos. Isso faz com que a gente compreenda que o valor absoluto da vida está na vida eterna. O valor absoluto da nossa vida de fé está não nas coisas que alcançamos com o suor do nosso trabalho, mas sim as coisas que nos foram dadas por Deus, sobretudo a salvação. Quando nós colocamos isso diante de nós, vemos o grande valor da nossa salvação, e é por ela que nós lutamos para não perder. É fato que nós somos pecadores, infelizmente. Seria muito melhor se fôssemos impassíveis, não sofrêssemos mais. No entanto, enquanto aqui estamos, enquanto percorremos a trajetória deste mundo, nós sofremos, nós erramos. Mas o cristão não pode se contentar, colocar como um valor absoluto a satisfação deste mundo nas coisas, porque a qualquer hora Deus pode chamar. E quando Deus chamar, diante da sua presença, como nós compareceremos? É interessante, eu tenho retornado a muitos estudos em relação a isso, porque eu tenho, nesses meses, nesse semestre, eu tenho dado aula na escola diaconal de escatologia. Você sabe o que é escatologia? É coisa sobre o fim do mundo, não? Sobre a morte, os novíssimos, chama no catecismo, céu, inferno, purgatório, juízo particular, juízo universal, parousia, quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno, mas não sou eu que decido isso, tá bom? Graças a Deus. Mas uma das coisas que, quando a gente pensa no juízo particular, você sabe que assim quando você morrer, você vai para o juízo particular, ali ó, tete a tete, e lá não tem argumentação. A gente às vezes pensa de forma ilustrativa, no Auto da Compadecida, como tem aquela argumentação para quem vai para o céu, inferno, purgatório. Ah, tem esse lugarzinho no purgatório, manda eles para lá, o João Grilo, vai lá, manda lá. Não tem lá 4 lugarzinhos no purgatório para eles? Como se Nosso Senhor precisasse ser lembrado. Ele falou, tem, então manda eles para lá. Mas, é claro, isso é ilustrativo, é popular, mas na hora da nossa morte, no dia do juízo, na hora do juízo, não há o que argumentarmos, porque nós estamos diante da verdade, diante de Deus. Ali nós somos desnudados, aquilo que vivemos, aquele que nós optamos ou não optamos na nossa vida. E tem graus no céu, tá certo? Cada um é pleno no céu segundo o grau do amor com que viveu neste mundo. Mas, se você viveu pouco amor de Deus, pouco amor a Deus neste mundo, você vai ser pleno no céu, se para lá for. Mas será num grau diferente, segundo a doutrina e a teologia escolástica. Mas tudo isso eu quero dizer porque diante de Deus, e aqui estamos, e talvez na nossa oração cotidiana, diante do altar de Deus, deveria ser um juízo, não para nos mandar no céu, inferno, purgatório, isso será um dia, mas um juízo para estarmos desnudados diante de Deus, e lá, então o Senhor, que já conhece todas as coisas, irá proferir o seu juízo a partir daquilo que nós somos, porque nós agimos conforme aquilo que nós fomos neste mundo.
Eu quero lembrar isso, não é para causar medo ou qualquer coisa. Há muitas pessoas aqui também que vêm rezar por um ente querido que tenha falecido. Mas eu quero lembrar que nós precisamos, neste mundo, amar a Deus profundamente, não relativizando os bens eternos, os bens do céu, por causa dos bens terrenos. Eu quero dizer isso em todas as coisas. Às vezes o nosso tempo, às vezes o nosso trabalho, às vezes relativizamos as coisas de Deus por causa de pessoas, relativizamos por causa de Deus até mesmo por causa de ganhos materiais. Nós precisamos colocar o Senhor como valor absoluto. Ele que na carta aos Efésios foi nos revelado como rico em misericórdia. No dia do juízo, não é que Nossa Senhora, quando a gente, e aqui é importante esclarecer isso, a gente reza em toda Ave Maria, que ela rogue por nós, agora, mas não é que na hora do juízo ela vai lá mudar o juízo de Deus, não, tá certo? Significa que a gente não morra em pecado mortal, para que a gente não morra inimigo de Deus. Não é que Nossa Senhora na eternidade vai lá mudar o pensamento de Deus, não, ele foi bonzinho, não manda ele para o inferno, não é nada disso, tá certo? Seria incabível achar que Nossa Senhora muda o pensamento de Deus. Não, o juízo eterno e perfeitíssimo de Deus, nós pedimos para que a gente não morra na hora, que a gente não chegue na hora da nossa morte em inimizade com Deus. A pior coisa é uma pessoa que morre de forma incontrita, se chama. Uma pessoa que não, sabe aquela coisa, eu não me arrependo de nada nessa vida. Cuidado, nunca diga essa frase. A gente tem muita coisa que se arrepende neste mundo. Todos nós. Agora, a advertência do Evangelho de hoje é para que vivamos de forma a não voltar à vida do pecado, a não voltar à vida da iniquidade, quando éramos pecadores, mas porque nós fomos resgatados em nosso Senhor Jesus Cristo, nós todos devemos viver neste mundo já iluminados rumo à vida eterna, na certeza e no desejo que é por graça que fomos salvos. É sempre por graça, mas a graça em nós deve produzir frutos. Uma vida na graça de Deus que não produza obras é uma vida que a graça passou por lá, mas não criou raízes. Ao olharmos, portanto, a liturgia da palavra, ao sermos transformados por ela, e essa imagem alegórica que Nosso Senhor usa para instruir, devemos todos nós refletir sobre o valor que damos às coisas de Deus e às coisas passageiras. E ao olhar a nossa própria vida, porque fomos resgatados pela graça de Deus, como a bela primeira leitura de hoje nos fala, devemos não viver como no passado, como éramos distantes de Deus, valorizando as coisas passageiras como se fossem eternas e as coisas eternas como se fossem passageiras. Veja, quando a gente fica muito tempo sem se confessar, quando a gente fica mergulhado no pecado, a gente inverte valores. Inverte valores. Às vezes sem sentir, mas inverte. A gente começa a relativizar aquilo que é eterno, aquilo que é da vontade de Deus, e começa a tornar absoluto aquilo que é passageiro. A advertência, portanto, a que não vivamos invertendo valores, mas sejamos capazes de, pela graça, pela ação do próprio Deus em nós, a graça significa isso, a ação do próprio Deus transformando o homem de dentro para fora, o homem e a mulher, claro, né? Sejamos capazes de dar o devido valor às coisas. Dar o devido valor às coisas. Saber tornar absoluto o que é absoluto e relativo o que é relativo. Ser capazes de tornar absoluta a vida da graça e a vida em Deus, para que no dia que formos chamados, e seremos, há duas possibilidades diante do chamado de Deus. Considerá-lo como um dia terrível, ou como um dia de encontro com alguém que eu dei a minha vida. O dia terrível
é para aqueles que viveram relativizando as coisas de Deus. O dia do encontro é quem viveu na amizade com Deus deste mundo. Como não seria assim? Vocês têm um amigo muito querido? Não? Estão apáticos hoje, não? O que houve? Um amigo muito querido. Humanamente, hoje em dia a gente tem medo disso, né? Chamar até a pessoa de amigo. Porque, às vezes, as experiências da vida, alguns puxaram o nosso tapete, que era nosso amigo, a gente acha assim, não tem nenhum amigo assim, não, que eu não quero colocar confiança. É a crise da confiança. Né? Eu tenho amigos muito queridos, muito, que são meus irmãos. E às vezes fico muito tempo sem vê-los, muito tempo sem falar. Mas amigo que você pode ficar tempos e tempos sem ver, mas quando você encontra, você sente o coração quente. É impressionante como é belo. Para quem viveu amando a Deus neste mundo, o dia do juízo é esse encontro de amizade com o Senhor, capaz de aquecer o coração e Ele dizer, vinde benditos, não porque só fizemos coisas certas também, né? Porque tem que estar em estado de graça, mas porque Ele vai dizer, você foi meu amigo em todos os tempos, em todos os momentos. Para aqueles que não querem amizade com Deus, vivem relativizando as coisas. Não, eu peco, confesso. Relativizando as coisas de Deus, simplesmente. É claro que você tem que se confessar, tá bom? Eu quero dizer quem se relativiza o pecado para se confessar, que é mais grave ainda, tá bom? Aí é um dia terrível, porque é o dia daquele que eu nem conheço. É o dia daquele que simplesmente vai vir como juiz, a pé da porta, sabe aquele juiz terrível que quer condenar? Que excede a pena para mostrar autoridade. Claro que nosso Senhor não é assim, mas na nossa compreensão poderá ser. Mas para nós que queremos viver como amigos de Deus, porque Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, será o dia do encontro com Ele, porque não acumulamos bem nenhum neste mundo, a não ser o bem de amar verdadeiramente Jesus. Os santos são assim. Isso não tem nada a ver de você ter dinheiro, ter uma casa confortável, ter um carro. Não significa nada disso. Nosso Senhor não está preocupado com nada disso. Não está preocupado com nada disso. Se você tem 1 milhão na conta bancária, pode até emprestar para o padre. Isso é tudo besteira, de ser rico, pobre. O problema não é esse. O problema, na verdade, a solução é saber que todas essas coisas são passageiras, não são bens absolutos, que eu posso dar aos outros, porque o maior bem não nos rouba, o maior bem é Jesus Cristo. Eu lembro, e quero terminar com eles, embora a gente celebre a novena de São Judas, os mártires do Nordeste, que foram celebrados outro dia. Poucos conhecem. O Brasil tem muita gente santa, mártires, que foram canonizados há não muito tempo atrás, que a gente nem conhece. É muito triste isso, porque no Brasil a gente destrói tudo que é herói, e às vezes elege uns bandidos. Mas o fato, esses homens e mulheres, mártires no Nordeste, no tempo da invasão dos holandeses, calvinistas, protestantes, eles morreram na hora da missa. Eles estavam numa aldeia e lá os protestantes invadiram. Eles preferiram ficar até o final da missa e morrerem ali dizendo que amavam a Eucaristia. Como é um amigo de Deus? Um amigo de Deus é meio louco, porque relativiza até o direito da proteção da sua própria vida. Foram isso que os mártires fazem por causa de Jesus Cristo. Morreram lá gritando que amavam a missa e amavam a Eucaristia. Nós todos podemos ser transformados nisso. Mas eu sou um pecador grosso, já fiz muita coisa ruim na vida. Mas Deus pode fazer isso. Eu sou padre.
Mas eu fiz tanta coisa de errado, tanta coisa, paciência, éramos pecadores. Agora a graça pode transformar a vida de tanta gente como já transformou. Somos capazes, meus irmãos e irmãs, de recebermos a beleza do Deus rico em misericórdia, que é capaz de amar mais do que pelos nossos próprios erros. E esperemos o encontro com Ele, não como o dia terrível, mas como o dia do encontro com o Senhor, o dia com o nosso amigo. E poderemos dizer: vinde, meu amigo, e comecemos a festa. E celebraremos eternamente com o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.